Imagina acordar e descobrir que seu marido foi assassinado. E pior, todo mundo acredita que foi você. A polícia, a mídia, o promotor, a sociedade. Agora você é viúva, mãe de uma criança pequena e está presa por um crime que jura não ter cometido. E quando surge uma chance de sair da prisão, essa chance tem um preço. Você teria coragem de pagar? Hoje a gente vai falar sobre o preço da confissão. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. 안녕, eu sou a Yona. 안녕하세요. O preço da confissão acompanha Yoon-soo, interpretada por Jong Do-yeon, uma professora de artes acusada pelo assassinato do próprio marido. Mesmo alegando inocência, como eu falei no início, ela é rapidamente tratada como culpada, principalmente pelo promotor vivido por Park Hee-soo. Isso mesmo, tá reconhecendo o rostinho? Lá da primeira temporada de Round 6. Ele que era o antagonista do jogador 456 na arena. Aqui, em O Preço da Confissão, ele vive um promotor. E eu vou te falar que esse promotor tem um viés muito duvidoso. Na prisão, Isu conhece Moon, personagem feita por Kim Go-won, de Goblin, vocês vão lembrar. Aqui ela faz uma detenta misteriosa, conhecida por sua habilidade de ler as pessoas. Por isso ela é chamada de bruxa. As duas firmam um acordo perigoso. E é a partir desse pacto que o dorama deixa de ser apenas um mistério criminal e vira um jogo psicológico sobre culpa, manipulação e justiça. Se tem uma coisa que esse dorama entrega com excelência, são as atuações. Jang Do-yeon mergulha completamente na dor da personagem. Ela aparece fisicamente abatida, emocionalmente instável, o visual, a postura corporal para transmitir o desgaste psicológico da Yoon-soo, o olhar dela carregado de culpa, medo, desespero em alguns momentos. Tudo isso fica muito evidente pra gente na tela de forma natural, nada forçado. Já a Kim Go-eun, ela constrói uma Moon imprevisível. Silenciosa, observadora, calculista. Você nunca sabe se ela está ajudando ou manipulando. E a entrega dela para essa personagem foi tão forte que a própria atriz sugeriu o corte curto do cabelo ao diretor para que o rosto da personagem ficasse totalmente exposto, refletindo o vazio emocional e o silêncio necessário para a narrativa. E isso pega muito a gente na história. O olhar da personagem dela traga a gente, as expressões de vazio. A gente fica sem saber se ela é só uma pessoa fria ou se ela é uma psicopata de fato. Fica esse mistério sempre no ar. E eu arrisco dizer que as atuações das duas estão acima do próprio roteiro. Porque, apesar de ser um bom dorama, O Preço da Confissão tem alguns deslizes. Algumas provas aparecem ou desaparecem conforme a conveniência narrativa. Certas decisões do promotor são impulsivas demais para alguém na posição dele. O pacto entre as duas, embora dramaticamente forte, beira ao improvável no mundo real, mas até que dá para levar dentro da ficção. Então não encare determinadas coisas que vão acontecer na série como veracidade. Lembre-se que é
uma ficção, apesar de tocar em alguns nervos, em alguns pontos do mundo real. O que sustenta tudo na história é o peso emocional. Na minha opinião, os dois grandes pilares da série são o mistério clássico, porque não é uma história sobre acompanhar uma psicopata, é sobre descobrir quem realmente destruiu a vida da Yi-Soo. E não, o final desse dorama não é previsível. E o segundo pilar é a crítica ao sistema judiciário. Aqui já toca no nervo do mundo real. O dorama levanta questões importantes, como promotores que buscam condenação e não justiça, opinião pública que influencia em decisões legais, pessoas condenadas com base em narrativa, não em provas sólidas. E eu digo isso porque não é ficção, né? Esses casos de condenações injustas existem no mundo real. Existem várias Yunsus cumprindo pena por crimes que não cometeram. A própria história da Moon toca nesse ponto em determinado momento do dorama. O sistema, ele falhou em não punir corretamente os crimes que aconteceram com ela. O que faz com que algumas pessoas passem a acreditar que precisam fazer justiça com as próprias mãos, como é o caso da personagem dela. E aí entra a grande pergunta do dorama. Onde que tudo deu errado na história da Yi-Soo? Porque ela ligou pedindo socorro pelo marido. Ela fez o certo. Ela ligou para a emergência. Ela chamou a polícia. Então, o que deu errado nesse processo aí? Se Yun-Soo nunca tivesse feito o acordo com a Moon na cadeia, será que ela ficaria presa para sempre? Porque foi esse acordo que deu a possibilidade dela sair da prisão. Então, apesar do pacto delas em si parecer irreal, a injustiça sistêmica, infelizmente, não é uma ficção. É muito real. Apesar desses pequenos furos no roteiro que eu comentei um pouco antes, o preço da confissão, ele entrega sim suspense psicológico envolvente, duelo feminino forte e complexo, crítica social extremamente relevante, atuações de altíssimo nível. São 12 episódios, estão disponíveis dublado e legendado na Netflix. E agora eu quero saber de você. Você já assistiu O Preço da Confissão? Vai dar o play ainda? Me conta tudo que eu quero saber. E se você gosta de doramas intensos, cheios de tensão psicológica e crítica social, esse canal é pra você. Já deixa o like porque isso ajuda demais a gente a crescer. E se inscreve no canal porque eu sempre estou aqui te guiando no mundo dos doramas. Annyeong!